Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Delgado, sou médico urologista do Centro Brasileiro de Urologia. Hoje vamos falar um pouquinho da HPV. O que é HPV? Então, HPV é uma doença sexualmente transmissível. Esse HPV quer dizer papiloma vírus humano. E no próprio nome já está descrito que é um vírus. Então ele tem que ser orientado e tratado como um vírus, tá? Então é uma doença de uma incidência muito alta na população, principalmente na população mais jovem, por ser uma DST, doença sexualmente transmissível, mas é uma doença viral. Como é transmitido o HPV? O HPV, basicamente, ele é transmitido por via sexual, pelo contato sexual. Existem outras maneiras, menos prováveis, como fomes, que são peça íntima, toalha, essas coisas, e o contato sexual. Mas o contato sexual é mais ou menos 98% da transmissão do HPV no Brasil que a gente observa. Quais são os sintomas, o diagnóstico, o que o paciente com HPV percebe? O HPV é uma doença viral, ele não dá dor, não incomoda o paciente. Ele vai perceber apenas uma verruga genital que começa a crescer, ou uma placa sobrelevada, uma alteração do epitélio, tanto da mucosa vaginal, como da mucosa peniana, ou às vezes labial, ou da orofaringe, o anal também. Então, essas são o que o paciente percebe, uma verruga que está crescendo, alguma coisa que não fazia parte do genital dele que está crescendo nessa região. Isso tem que ser investigado. Uma pergunta assim, muito comum, isso pode aparecer na garganta, alguns pacientes ficam nessa dúvida, se pode aparecer na garganta assim, o HPV, porque é uma doença de transição de mucosa para mucosa. Então tudo que é mucosa é susceptível a crescer o HPV, é se fixar nessa mucosa e crescer. Então, por exemplo, o pênis tem uma mucosa, a vagina tem mucosa, o ânus tem mucosa e a boca tem a mucosa labial, a mucosa interna da boca. Então pode ser transmissão orogenital sim do HPV. Visto isso, assim, como que é feito o tratamento? Então, primeiro fazemos o diagnóstico é feito, às vezes, um exame simples do visual do paciente, você já vê que é uma verruga com característica muito típica de HPV, ou às vezes uma alteração de pele que não está muito seguro, tal, nós escolhemos o material, fazemos biópsia, e o exame de biópsia depois confirma que é uma alteração celular compatível com HPV. Aí fazemos o tratamento. O tratamento, basicamente, é a cauterização da verruga, é o mais comum que nós costumamos fazer. Existem várias maneiras, desde uma cauterização química, cauterização a laser, cauterização com bisturi eletrônico. Existem várias maneiras de cauterizar. Depende do tamanho da verruga, da localização, do porte da verruga, para você orientar o melhor tratamento para o paciente. Tá? E feita essa cauterização, por ser um vírus, ele cresce muito lentamente. Então, feita a cauterização, você precisa reavaliar esse paciente com 60, 90, 120 dias, ver se não está tendo nenhuma recidiva na região ao redor ou em outra parte genital. Que nós estamos cauterizando o que nós estamos vendo hoje, mas pode ser que vai crescer algum outro vírus em algum outro lugar do genital que vai só ficar visível daqui a 30, 60 dias. Então precisa ser acompanhado esse paciente de perto até passar esse período de incubação. Se não apareceu nada depois de 120 dias, tal, aí praticamente está resolvido o problema. É muito comum você cauterizar o HPV e o paciente depois de você aparecer uma recidiva porque tem uma outra lesãozinha que era microscópio no tempo da cauterização da primeira lesão, ela está aparecendo. Então, quando você faz a cauterização de verrugas que são visíveis, tal, resolveu o problema, você complementa o tratamento com alguns líquidos que nós aplicamos no genital, que são para esterilizar aqueles microscópios que nós não estamos vendo. Esses líquidos, eles fazem uma queimadura no genital, mas é uma queimadura química bastante suportável e faz uma descamação dessa pele do genital. Essa descamação, como esse vírus vive só na mucosa, só na pele, essa descamação que é gradual, vai tirando todo esse vírus. E depois de uns 120 dias, é bom fazer todos os exames, se está tudo negativo, aí sim está liberando o paciente em definitivo. Uma dúvida, assim, o pessoal confunde muito assim HPV com herpes genital, uma dúvida. Porque o herpes é uma doença de um tratamento mais difícil, de uma recidiva muito mais frequente e você não consegue assim uma cura definitiva do herpes. O HPV não, o HPV se você fez o tratamento, fez o diagnóstico adequado, o tratamento foi adequado, o paciente seguiu direitinho o tratamento, a doença ela é curativa. Normalmente é curativa, é difícil ter recidiva depois assim, de 6 meses que fez tudo direitinho, tudo certinho. A grande maioria dos HPVs que nós observamos é cauterização. Das cauterizações, a mais frequente é com bisturi elétrico, a gente cauteriza essas verrugas, tá? O paciente fica muito inseguro, vai ter que cauterizar, vai queimar, como é que é isso, como é que dói, não dói, esse tipo de coisa. A cauterização assim, é muito simples,
você primeiro aplica um gel anestésico na região do HPV. Nessa região do gel anestésico você faz com uma agulha de insulina, agulha bem fininha, uma anestesia da base do HPV, e você retira primeiro a verruga que vai para o laboratório e depois você cauteriza toda a base, toda a região que está contaminada pelo HPV. Feita essa cauterização, na hora do procedimento a dor é muito pequena. Depois também não tem grandes dores, é só o paciente manter um creme que é receitado, que é um cicatrizante, vai recuperar bem a pele, e o paciente vai retornar no consultório com 10 a 14 dias para dar uma avaliada, ver se a cicatrização está adequada na área da cauterização. Aí já teremos também a biópsia da verruga que foi para o laboratório. Como mensagem final referente ao HPV, o importante é: tem a doença, vamos tratar, vamos resolver, não deixe de tratar, porque essa doença ela é evolutiva, ela vai sempre crescer. Então não fique imaginando que essa verruguinha vai diminuir com o tempo, não vai diminuir. Tem uma verruga, está crescendo, procure o seu urologista e trate, porque ela só vai aumentar na região, e quanto maior, mais difícil é o tratamento, dá mais sequelas quando você cauteriza. Então quanto antes você resolver, melhor isso aí, né? Quais os cuidados para não pegar o HPV? Olha, basicamente, se você tem uma parceira fixa, confiança, sem problema nenhum, não há necessidade. Mas se você está no início de relacionamento, uma parceira que você não tem contato, não conhece direito, tem que usar preservativo. Isso é básico para você se prevenir para HPV. Então, o uso de preservativo é realmente a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante é o autoexame dos genitais. Uma vez cada 15, 20 dias, um mês, dá uma olhadinha, vê se você está tendo vida sexual ativa, se não tem nenhuma verruguinha, se não está aparecendo nada diferente, se está tudo bem, tudo direitinho, tocar a sua vida. Se dá alguma dúvida, eu tinha uma verruguinha que parece que não tinha o mês passado, não estou vendo, não estou entendendo isso daqui, procure o seu urologista. Qualquer dúvida, estou à disposição. Dr. Mário Delgado, Centro Brasileiro de Urologia.